Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes no AMA, né? E aos que estão online nos assistindo ainda ao vivo. Bom, vamos continuar hoje a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, sobre o capítulo 159 e com o título A Quem Segues. Para quem não conhece, este livro é um livro do Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, um dos, né? E foi psicografado pelo Chico como o Espírito o emana, né? Sempre brilhante. Então o título é A Quem Segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Isso está escrito em Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. Paulo, ele escreveu as epístolas, que eram as cartas. Paulo era dito o apóstolo dos gentios, porque ele tinha a missão, né, de exemplificar e vivenciar o Evangelho, evangelizar aqueles que não tinham ainda acesso, né, ao caminho do amor e da caridade que o Evangelho nos traz. Particularmente, esta carta, que é dirigida aos Efésios, é a quarta carta do Paulo. E quando ele escreveu essa carta, mais ou menos, segundo os dados históricos que variam um pouco, de 61 a 67 depois de Cristo, e Paulo já estava preso, né? Como todos os divulgadores do Evangelho, né, tiveram esse outro lado que os perseguiam, né? Mas que, no fim, se a gente ler um pouquinho a história desses mártires, né, que são espíritos sofrendo bastante, a gente percebe que através do sofrimento deles se concretizou muito mais, né, a bondade, o bem, a felicidade, a boa vontade, a paciência, a resignação. Então vamos lá. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Então o homem, aqui somos nós todos reencarnados, né? E a gente encontra sugestões. Sim, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Não somente no plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Alvitres são propostas, né? Quem de nós não recebe por vezes propostas, sugestões, né? Até apontamentos que nos fazem desviar do bom propósito, do caminho do homem de bem. Aí diz Emmanuel, a esfera invisível. Quem é a esfera invisível? São os espíritos desencarnados. Imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Então, aqui eles estão falando que os espíritos que normalmente se aproximam de nós, eles são como aquela tomadinha que vai sintonizar no nosso plug, no plug que está aberto, né? Então, conforme os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, aqueles espíritos vão se afinizar, eles vão encontrar afinidade. É como quando a gente encontra uma amiga, um amigo, não é?
a gente encontra, vai em busca daquela pessoa, por quê? Porque temos afinidade. A mesma coisa acontece com os espíritos desencarnados para com os encarnados, com uma diferença, a qualidade dessa zona mental que nós encarnados projetamos através das nossas escolhas. Também uma coisa que tem que ficar muito clara é que aquele conceito, e isso eu não me canso de repetir, é que o obsessor ou aquele espírito que está ali de vez em quando fazendo uma companhia indesejada, né? E nós nem percebemos muitas vezes, não é mais um algoz. Com os estudos, com os esclarecimentos que a doutrina nos trouxe através da filosofia, da ciência e da própria parte religiosa, né? Nós entendemos isso, que são as leis divinas se fazendo cumprir como a lei da causa e efeito. Né? E quando a gente não tem uma certa empatia por alguém, a gente se aproxima dela? Não. Né? E uma coisa também muito importante que ele diz aqui é deveres elevados que a existência implica em si mesma. Vamos pensar, qual é o propósito, qual é o sentido da nossa vida? Por que nós reencarnamos diversas vezes? Por quê? Para quê? Essa reflexão é uma reflexão extensa, diária, eu diria de cada segundo das nossas vidas. Deus nos deu a bênção de muitas vidas, né? Porque às vezes a gente lê, escuta algumas mensagens mediúnicas em que espíritos estão anos e ainda não entendeu nem que desencarnou. Então nós ainda estamos um pouco longe, né, de um esclarecimento maior, mas isso não deve trazer a gente desesperança, porque hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais oportunidades, muito mais vivências. O mundo, as pessoas, está todo mundo mais aberto, receptivo a refletir, né? Grupos de apoio, ONGs e ORGs, na verdade, centros espíritas e outros lugares também, nos fazem sempre, no final, a grande reflexão é essa: qual é o sentido da nossa vida? Porque a felicidade completa, absoluta, a plenitude ainda não está entre nós. Na consideração desse problema, ou seja, dos espíritos, né, se aproximarem de nós e esses espíritos não serem esclarecidos o suficiente para nos trazer ideias, sugestões, inspirações, até sentimentos que nós estranhamos. Nossa, eu nunca me senti assim. Quem que já não teve isso? Nossa, eu estou de um jeito hoje, né, que eu nunca fico. A gente começa a se perceber. É uma percepção, né, que a gente faz de si mesmo, enquanto espírito. Esse é o autoconhecimento, esse é o mergulho interno. Porque nós não somos isso, nós somos espíritos encarnados, né? Então a gente precisa orar e vigiar e refletir. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Ou seja,
Os discípulos sinceros são aqueles já espíritos evoluídos que não saem, né? Não se afastam das leis de Deus. E se vocês lerem um pouquinho sobre os discípulos, sobre os apóstolos, aqueles que se propuseram a seguir Jesus, muitos deles, talvez até a maioria, teve muitas dificuldades, porque como Jesus não existia ninguém. Quando esse imperativo de se perceber e se vigiar é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. É como se a gente tivesse meio que hipnotizado, manipulado por ideias. E eu acho isso bastante atual nessa mensagem. O aprendiz, que somos nós, né, menos centralizado nos ensinos do mestre, acredita que pode servir a dois senhores. Então, muitos de nós ainda fazemos isso com muita frequência. O que é dois senhores? A Deus e a Mamon, ou seja, as leis divinas ao poder, que é o Mamon significa poder, riqueza, dinheiro, as coisas materiais, né? Tudo que aqui nós vamos deixar, não vamos levar. Não tem valor moral nenhum. Por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas de novidades científicas do século. Valem-se então de certos filósofos improvisados, olha gente, que conferem demasiado valor aos instintos. Não soa familiar isso? Mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Eu digo que senti nessa mensagem a atualidade, né, que ela nos passa, porque hoje, com a mídia, com a internet, com todos esses instrumentos, né, da tecnologia, como tudo aos dois lados, né? A inteligência artificial e tantas outras, a neurociência, a física quântica, os próprios religiosos, coaching, comunicadores, enfim, são pessoas que estão, estas pessoas encarnadas, elas estão envolvidas por esses espíritos também. E elas vêm tentando nos tirar, às vezes, conceitos, né, que são simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não vou fazer ao outro o que eu não quero que faça para mim. E através do meu livre-arbítrio, a minha crença em Deus e as diversas vidas, a doutrina espírita diz que o espiritismo, com todas os seus conhecimentos, os seus conceitos, ele tem que ser sentido, aprendido e sentido. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho, quando Jesus diz que não veio destruir a lei e se cumprir. Então agradeço aos internautas e a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir essa noite. Muito obrigada. Vamos então nos preparar para o passe. Deus de misericórdia, Jesus amado, mestre querido, amoroso, cheio de luz, Bezerra de Menezes, Chico e tantos outros espíritos queridos que aqui vêm nos auxiliar e nos inspirar, dê-nos agora a oportunidade de receber o passe que será dado na sala
está embaixo. Para os internautas, fica os nossos sentimentos de amor, de paz, de saúde, de harmonia e a beneficência dos espíritos amigos que também estão ao nosso lado, nos envolvendo, nos protegendo e nos inspirando. Assim, agradecidos, dizemos: muito obrigada, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que recebemos e mais ainda por todas as oportunidades a surgir. Que assim seja.